Fala pessoal, tranquilo? Eu já toquei nesse assunto há um bom tempo atrás, muito tempo mesmo, mas como o ABS voltou, né, tá em alta, tá chegando aí nas populares, com mais números, né, muita moto já vendeu também com ABS. Então acho que é bom a gente voltar a esse assunto, porque novamente eu vejo que alguns ainda continuam fazendo esse tipo de comentário equivocado. E também tá chegando muita gente no canal, de lá pra cá muita gente se inscreveu. Então acho legal voltar aí nesse tema, que é quanto à real finalidade do ABS e o engano que alguns fazem quanto à sua função, quanto à sua eficiência. Infelizmente, o pessoal ainda associa muito o ABS com potência de frenagem. Por exemplo, existe a Crosser com CBS e a Crosser com ABS. A Crosser ABS tem mais potência de frenagem, tem o freio melhor. E não, tá pessoal, isso é errado. O que determina a capacidade de frenagem é o conjunto. Falando especificamente do freio, tá? Já que nessas motos não há diferença de pneu, que o pneu também influencia nisso. Mas falando em capacidade de frenagem, o que realmente determina é o conjunto: pinça, pastilha, disco. Então alguns se enganam achando que o ABS, a finalidade principal dele é encurtar distância de frenagem. Ou seja, você vai frear tudo que pode e aí o espaço em que você vai conseguir parar a moto, ele vai ser menor. E não é, tá galera? Não é essa a finalidade do ABS. De forma alguma. Até pelo contrário, dependendo da situação. Em muitos casos o ABS ele até aumenta a distância de frenagem, tá? Lógico, né, que aí existem condições para isso. O piso, quem está freando, o pneu, tanto a qualidade quanto a vida útil dele, a calibragem e etc, tá bom? Mas em condições perfeitas e ideais, com um piloto de alta qualidade, ele com a moto com o freio sem ABS, ele vai conseguir parar a moto ou o carro numa distância menor do que com o ABS, certo? Existem diversos testes que comprovam isso. Qual é realmente a intenção do ABS? É para que você nunca, ou pelo menos a intenção dele, né, que você nunca perca o controle do veículo numa frenagem de emergência. Tanto é que o ABS ele não funciona o tempo inteiro. O ABS ele tem por definição, né, por objetivo, evitar a roda de travar. Então é só no momento em que há esse, entre aspas, travamento da roda, que ele atua, liberando o freio. Ele solta o freio. É por isso que muita gente sente aquela tremida no pedal do freio, no manete. É justamente o ABS atuando, ele está soltando o freio para você, ele está modulando o freio, fazendo o que o piloto deveria fazer. E como eu disse, a intenção é evitar o travamento das rodas e consequentemente a perda do controle do veículo, ou até mesmo um acidente, principalmente na moto. Na moto, se você a disco, né, quase sempre, se você frear tudo, alicatar, como a gente chama, a roda da frente trava, a frente fecha e você cai, se você não soltar o freio.
Entendeu? Então é para isso que serve o ABS, para evitar que isso aconteça. Além do que, a gente sabe que a maioria dos motoristas e pilotos não estão preparados para a situação de emergência, porque a gente não treina a situação de emergência. Qual a diferença da gente para um piloto profissional, para um jogador profissional? É que o pessoal treina aquilo diariamente, então eles têm uma capacidade, uma técnica mais apurada do que a gente. É igual um fisiculturista, ele levanta 100 quilos, mas se ele passar 3, 4 semanas parado, ele não vai conseguir levantar o mesmo peso. Ele precisa voltar a treinar para estar afiado daquele jeito. Então é a mesma coisa a gente, pilotos e motoristas normais, a gente simplesmente usa o veículo como meio de transporte. A gente não vai estar freando no limite, testando o limite de pneu, testando situações. A gente até deveria, para caso precise, estar um pouco mais habituado a situações de emergência, mas não é comum. Não à toa tem vários vídeos na internet que você vê dessa situação que eu estou dizendo. Um carro atravessa na frente, um cachorro, ou um sinal fecha. O cara vai lá, freia a moto com tudo, a moto derrapa e ele cai e bate. Porque ele não conseguiu modular. É instinto na maioria das vezes. É muito fácil você chegar e dizer pro cara lá, ah, não, mas aí é braço e não sei o que e tal, tem que ter calma. Na teoria, pessoal, é lindo, na hora vai da reação de cada um. E é para isso que existe a eletrônica. A eletrônica vem para corrigir o erro do piloto. O controle de estabilidade, o controle de tração, o ABS, as chamadas babás eletrônicas, elas vêm para corrigir o erro do piloto. E o travamento da roda não deixa de ser um erro do piloto. Porém, como eu estava dizendo, situação de rua, ela tem coisas a mais que facilitam o piloto a errar. Como essas situações que eu falei, um carro que passa, um cachorro, você às vezes está numa curva, aparece alguma coisa na sua frente, ou um óleo na pista, ou a chuva. É diferente, porque muita gente critica, por exemplo, o ABS, e é justamente aí onde eu quero entrar, mas é quem anda em pista, né? Quem anda em autódromo virando tempo, e até por isso que o ABS ele não é o ideal, tá? Porque quem quer usar o limite não pode usar essas babás eletrônicas, via de regra, tá? Salvo situações muito extremas. Porque o ABS e essas babás ela pode vir a atrapalhar. Então, repito, o ABS não tem por finalidade encurtar a distância de frenagem, tá? O foco do ABS é evitar com que o piloto ou o motorista perca o controle do veículo numa situação de freada, né, de frenagem extrema. Não é no freio normal. Do jeito que eu vim aqui, todo esse percurso agora, em momento nenhum ABS atuaria. Eu teria que frear muito mais forte para o ABS entrar. Como eu falei, ele é um dispositivo de segurança para corrigir um possível acidente, evitar um possível acidente. Ele é um dispositivo de segurança ativo. Ao detectar o problema, ele vai lá e entra e funciona como os outros dispositivos que eu falei: controle de estabilidade, controle de tração. Dependendo da moto aí, tem motos que tem, né, o anti-wheeling, que é para evitar a moto de levantar e você virar para trás, no caso, né? Porque muita gente levanta, mas levanta com consciência. Só que a eletrônica da moto, ela não entende, ela não sabe se você está fazendo aquilo porque quer ou porque você está cometendo algum erro. Portanto, pessoal, tira essa ideia errada da cabeça de que meu freio é melhor. Eu estou falando de eficiência de frenagem, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Eu não estou falando de correção, eu estou falando de eficiência, distância de frenagem. Tira essa ideia da cabeça de que o ABS ele vai encurtar a distância, ele é para encurtar a distância de frenagem. Não é, tá? O ABS ele não é mais eficiente do que um freio sem ABS, se a frenagem for correta. Em muitos casos ele é até pior. Ele piora a distância de frenagem.
Então eu estou deixando isso bem claro, porque sempre vai vir aqueles que vai querer distorcer aquilo que eu estou dizendo. E é por isso, e é exatamente por isso que eu falo que a ABS é muito bom para nós, meros mortais, que andamos na rua com todas essas adversidades que podem acontecer e com a capacidade de pilotagem da gente, que é muito reduzida a de pilotos profissionais, por exemplo. Então é melhor no nosso caso, já que a gente não está na rua virando o tempo e nem tem como, né, a gente usar essas babás eletrônicas. Porém, para deixar claro, a intenção do ABS não é diminuir distância de frenagem. O foco dela é fazer com que quem está guiando o veículo não perca o controle dele numa situação de frenagem de emergência. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. É isso aí. Valeu!